começar com a nossa faixinha aqui, ó. Então, teve, ó, vamos lembrar, essa faixa, se a gente usa ela muito fechadinha, ela fica muito difícil. Então, o ideal é que a gente use ela um pouquinho mais aberta, assim, ó, tá? A não ser que a gente queira fazer um trabalho de mais força, mas o ideal é deixar ela mais solta. Então, nós vamos fazer primeiro para um lado, mas pensar no quadril. Não puxa o elástico ainda. Para um lado, não puxa o elástico para as laterais, só segura. Para o outro. Para um lado, para o outro, movimentando mais o quadril. Agora, deixa lá em cima e vamos girar o quadril. Isso. Movimenta os pés também. Movimenta os dedos, planta dos pés. E vamos trocar o sentido. Gira para o outro lado. Tenta passar bem pelo movimento para trás também. Lateral, frente, trás. Senão, o que acontece? A gente fica muito só pensando aqui, ó, na frente. Alonga o pescoço. Isso. Volta o braço que ele já começa a sentir dor. Gira os ombros para trás e mexe a cabeça ao mesmo tempo. Movimenta o pescoço. Já colocamos respiração. Respira profundo, solta o ar. Respira profundo, solta o ar. Deixa os ombros bem para baixo e nós vamos girar a cabeça. Solta o queixo. Solta a mandíbula. E para o outro lado. Agora gira para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Bem solto o pescoço. Aí o que nós precisamos entender com essa faixa? Ombros, não mexe a faixa. Abaixa os ombros, sobe. Abaixa os ombros, sobe. Abaixa os ombros, sobe. Abaixa os ombros, sobe. Deixa os ombros bem para baixo, agora que começa o movimento do cotovelo. Cotovelo, dobrou. Esticou no teto. Cotovelo, dobrou. Esticou no teto. Cotovelo, dobrou. Esticou no teto. E 1, subiu. E 2, subiu. E 3, subiu. E 4, subiu. E 5, subiu. Não precisa puxar demais. 6, subiu. A faixa. 7, subiu. E 8, subiu. E 9, subiu. 10, continuamos. Dobra bem o cotovelo. 11, relaxa o pescoço, senão ele fica tenso. 13, movimenta a articulação sem 14, fazer assim, ó. Deixa o ombro para baixo, 15. Respira, 16. Firma bem os pés, 17. Levanta o queixo, 18. Respirou, 19. E último, 20. Volta de novo, solta a cabeça para frente, bem para trás, para frente.
frente, 1. Respira, 2. Quando abaixar a cabeça, abdômen para dentro, 3. Entra ar quando levantar a cabeça. Quando descer a cabeça, solta o ar. Imagina que a cabeça vai sair do corpo, então empurra ela bem para frente, bem para cima, para trás. Imagina como se tivesse 2 mãos puxando a cabeça para fora. Tem 2 mãos puxando a cabeça para fora. 2 mãos puxando a cabeça para fora. O movimento não é querendo colocar a cabeça para dentro do corpo, é empurrar a cabeça para fora. Firma os 2 pés no chão. Sente se está bem distribuído sobre os 2 pés. Agora, voltamos e lado, solta o queixo. De novo, a gente pode fazer um movimento imaginando que nós estamos entrando para dentro do corpo. Para fora o pescoço. Para fora. Tem diferença sim. Ó, aqui parece que tem um peso no topo da cabeça e eu tô indo pro chão. Agora não. Puxa para cima e para as laterais. Ó. Solta o queixo. Alonga a musculatura das laterais do pescoço. Para quem tem muito encurtamento no ombro, nos ombros, ou fica muito tempo fazendo movimentos repetitivos, na mesma posição, por exemplo, digitador, cozinheiro, quando faz esse movimento, acaba sentindo o músculo dolorido, parece que o pescoço vai travar. Mas quando que isso acontece? Quando a gente puxa a cabeça para fora, de novo, parece que tem 2 mãos puxando a cabeça, que acaba puxando toda a coluna para fora. Não é confortável, dá uma sensação, e os ombros para baixo. Dá uma sensação que parece que o pescoço vai travar. Solta o maxilar, se for preciso, abre e fecha um pouquinho a boca. Movimenta um pouquinho a boca. Puxa a cabeça bem longe. Bem longe. Bem longe. E os ombros para baixo. Agora imagina que tem um lápis no topo da cabeça e está fazendo um círculo com o lápis lá no teto. E vai girando lá no teto. Parece que, de novo, um ímã vai puxando a cabeça, que vai puxando o corpo para cima. Então, é um giro menor. E vamos para o outro lado. É um giro menor com a sensação de que a cabeça vai encostar lá em cima. É para ganhar espaço entre as vértebras do pescoço cervical. Então, não é para empurrar para baixo. Só os ombros para baixo, para dar esse espaço. Solta o queixo, movimenta um pouquinho, abre e fecha um pouquinho a boca, leva o queixo para um lado, para o outro. Pode, quem tem bruxismo, o maxilar vai estralar, vai fazer barulho. E às vezes nem por ter bruxismo, é normal ter os estralinhos no queixo, na mandíbula. Quem não trocou o sentido, lembra de ir trocando o sentido. Concentra bem em puxar o corpo inteiro agora para cima. Puxa o corpo inteiro para cima. Parece que os pés vão sair do chão, vão ser descolados do chão. Isto. Voltamos. Agora, mantendo esse pescoço bem relaxado, segura a faixa atrás. Fecha as mãos para trabalhar flexão palmar, para trabalhar força nas mãos fechadas, que com o tempo isso vai diminuindo. E agora, ombros. Abre, fecha. Abre, ombros, fecha. Mas não dá para fazer isso assim, ó, corcunda. Estica. Fecha as escápulas, ou melhor, junta as asas. Corcunda. Junta, e é engraçado que quando a gente faz corcunda, a gente já sente que a barriga salta. Por isso que não pode ficar nessa posição. Mantenha o abdômen para dentro e movimenta agora só a escápula, sem fazer assim, ó. Murchar. Escápula para trás, escápula para frente. Usa o elástico como um apoio aqui, ó, para as mãos, para girar as mãos também, ó. Ombro. Ombro. Ombro.
ombro, ombro. Mantenha o movimento dos ombros, olha para a direita. Movimenta os ombros. Tenta sentir que agora, com o movimento dos ombros, movimenta o osso das costas, escápulas. Vira a cabeça para o outro lado. Movimenta as escápulas, bem os ombros mesmo. Pode ser que comece a dar calor no músculo, uma sensação de queimação. Ótimo. Voltamos, deixa os ombros para baixo. Levanta os braços. Levanta os braços 2. Levanta os braços 3. Levanta os braços 4. Levanta um pouquinho o queixo 5. Abre a região do tórax 6. Respira 7. Abdômen levemente para dentro 8. 9. 10 e mais 10. 10. 9. Respira. Use a respiração para ajudar a manter o abdômen e a coluna reta. Isso. Agora em cima, o máximo que puder. Para cima. 1, 2, pequeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Soltamos a faixa. Agora que a gente aqueceu bastante os ombros, nós vamos fazer movimentos mais amplos. Esses movimentos foram curtos e pequenos. Então, segura um pouquinho mais para fora da faixa. Respira. Acha uma posição da faixa que consiga fazer esse movimento tranquilamente, sem esforço. Volta. Entra. Solta. Abdômen para dentro. E puxa a cabeça para cima e já percebe como que está o corpo. É um exercício ótimo para evitar. Ele é um trabalho de mobilidade articular e aquecimento dos músculos e do manguito rotator. Mas também ajuda a evitar que a gente fique corcundinha. Principalmente se a gente fica muito tempo sentado no sofá. Às vezes é trabalho mesmo, cadeira. Se a gente precisa fazer muita coisa que tem que ficar corcundinha, ou celular mesmo. Agora não mexe o quadril. Puxa o braço, 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 braço. Isso mesmo. Puxa lá atrás do corpo. Vai começar de novo a dar uma queimação, uma ardência, o que é normal. Pode acontecer desse braço aqui de cima dobrar. Tenta deixar ele mais esticado. Ah, começou a queimar demais. Dobra. Isso. Leva atrás. Coloca na cintura. Não precisa fazer nó. Nós só vamos trabalhar a respiração assim. Aqui. Lembra que cada uma tem uma cintura. Tem pessoas que têm cintura alta, tem pessoas que têm cintura baixa. A cintura, para fazer o exercício agora, nós vamos pensar bem na parte mais tecido, mole. Para cima da crista ilíaca e para baixo da costela. Aí, para fazer exercício de respiração com essa faixa é muito bom. Respirou, a faixa tá solta. Eu vou pertinho para ficar mais fácil. Entra, fica mais fácil assim. Agora eu vou tirar aqui, ó. Pronto. Fica maior. Então vai ficar assim. Entra ar, esse tecido é como se fosse o nosso diafragma. Solta o ar, o diafragma fecha e aperta a cintura. Entra ar, o diafragma abre. Solta o ar, o diafragma fecha. Pode acontecer de dar um pouquinho de tontura ou ânsia, é normal. A gente não pode se assustar com algumas coisas normais. Se a gente coloca na tô mal, o nosso cérebro vai entender que a gente está mal. Então vai aguentando se der tontura, porque daqui a pouco o organismo já se acostuma com a quantidade de oxigênio e não vai acontecer nada. A respiração é solta o ar, entra.
Solta o ar. Nós estamos fazendo saída do ar pela boca, tá? Entra. Toda vez que fizer exercícios, ou na realidade, essa é a respiração natural. Então vamos fazer pelo nariz, só pra gente entender uma respiração natural. Entrar, tá solto. Solta agora. Entra. Fica de pulmões cheios. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. Todo o ar. Fica de pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. Entra ar. Tudo soltinho. Fica de pulmões cheios. 1, 2, 3, 4. Solta. Fica de pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. Entra ar. Expande aqui, ó, toda essa região. Quando soltar o ar, essa região tem que ir para dentro. Solta o ar. Puxa. Como é exercício de respiração, a gente está forçando a saída do ar e está ficando sem ar, sugando o abdômen. Entra ar. Agora uma respiração normal. Solta o ar. Entra ar. Respiração normal pelo nariz. Solta o ar. Entra ar. Uma respiração boa é em 4 tempos entrando o ar. Então fica 1, 2, 3, 4. Agora vamos soltar em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou sem ar, entra ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entra ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o mínimo. Posso fazer entrar em 5 e saída em 8? Pode. 4 entrando ar e 6 soltando ar é a respiração mais tranquila de se fazer. Soltamos o elástico e vamos lembrar que essa respiração a gente vai fazer sempre. Agora, vamos trabalhar a coluna. Nós vamos pegar a faixa, abrir ela e segurar com as mãos na bordinha dela. E pisar. Aí o que é difícil? Achar o meio dela. Se um lado tá mais pesado que o outro, a gente só puxa com a mão. Segura com a mão fechada. Isso. Aí nós vamos descer, ó. E puxa o elástico. Tá facinho. Vou deixar o elástico um pouquinho mais curto. Quadril para trás e vamos descendo. E voltou. Quadril para trás. E subiu. Qual que é a intenção desse exercício? Alongar a musculatura posterior da coxa, manter a coluna reta até a metade do caminho e depois arredondar. Volta puxando, abaixando os ombros quando finaliza o movimento. Ombro bem para baixo. Dá até para fazer isso, ó. Empurra os ombros para baixo, ó. Bem para baixo e o topo da cabeça para cima. Quadril para trás, na metade do caminho, arredonda. Volta puxando, tudo reto. Quando puxar aqui, ó, a intenção da faixa é manter o corpo alinhado. Ó. Se fizer assim, desalinhou. E tem gente que é assim. Então, o nosso corpinho é reto. Quadril para trás, desceu. E voltou. Sem finalizar aqui, ó. Não finaliza assim, ó. Usa a faixa para entender que tá bem em cima dos pés. E de novo. Puxou. É normal sentir um pouquinho da lombar? Sim. Algumas pessoas fazem exercício e não querem sentir a lombar, ou acham que tá errado. Nossa, tô sentindo muito minha lombar. Mas a lombar também tem músculos, muitos músculos por sinal. Igual a coxa, igual o glúteo, igual ombros, igual costas, igual abdômen. Então, se nós estamos aqui trabalhando a lombar, a gente vai ter que sentir ela alongar.
E nem sempre, na maioria das vezes, não é problema. Ai, meu Deus, tá doendo a minha lombar, nossa senhora, agora eu não vou andar. Não, é que criou-se, né? Aquela ideia de que a lombar trava e daí a gente não consegue andar. Acontece, claro, porque aí sai um nervo que comanda o movimento de caminhar. Mas, nesse caso, é alongamento. A gente alonga bastante e daí dói a lombar. Então, eu empurro o quadril para trás, desce, agora tenta... Perceberam como já melhorou bastante dos primeiros movimentos? No começo a gente não estava conseguindo encostar as mãos nos pés. Agora nós já vamos encostar e ficar. Fica, solta o pescoço, solta a cabeça, mantém os joelhos esticados. Vai tentando, pode soltar a faixa e vai tentando descer mais as mãos. Tentando abaixar mais a cabeça e mantendo os joelhos esticados. Respira profundo. Cada vez que solta o ar, aquele movimento do abdômen ir para dentro. Respira profundo e solta o ar, o movimento do abdômen ir para dentro. Aí, agora voltamos aos pouquinhos. Segura a faixa. Isso. E vai voltando aos poucos. Deixa um pé só na faixa e nós vamos puxar lá pra frente. Agora trabalhando com equilíbrio junto. E volta. Abre perna e braço. E pode segurar no centro se ficar difícil. Abre o 3. Voltou. O braço, ele não precisa abrir tanto. 4. A gente afasta até onde sente que está equilibrando. 5. Esse é até 10, tá? 6. Opa! É difícil. 7. A base que a gente tem que se concentrar. 8. Se concentra na perna de base. Firma o pé no chão. 9. Firma a perna e o quadril. 10. Quem é menor tem um centro de equilíbrio mais próximo do chão. Então se equilibra mais. Por isso que as ginastas, elas são menores. Então é normal quem é alta se desequilibrar mais. Ou quem tem as pernas mais compridas que o tronco. Então quem é baixinha se equilibra melhor, tá? Porque o centro de equilíbrio está mais próximo do chão. Então por isso que a gente nunca pode se comparar com outra pessoa, porque sempre vai dar diferença em estatura. Nós somos muito iguais, porém diferentes. Então a estatura muda. Ó, quem é pequena às vezes fala assim, nossa, eu sou muito equilibrada, e daí fica olhando uma pessoa alta e fala, meu Deus, não, é diferente o centro de equilíbrio de uma pessoa alta. Entrar e... Mas o segredo é essa perna aqui, ó. Trazer o centro de equilíbrio mais para a perna de baixo. Se a gente deixa o centro de equilíbrio na perna que está no ar, o que é o centro de equilíbrio? Vamos pensar no umbigo. Então, se a gente tira o umbigo bem para cima da perna e usa o quadril, a gente vai se equilibrar mais. Aí, agora vamos trocar de novo. Como que a gente troca? Pisa de novo, puxou. Dobra aqui, pode colocar o calcanhar aqui, ó. Isso. Pode colocar o calcanhar. Vamos pensar em centro de equilíbrio. Segura com o cotovelo dobrado. Isso, olha que bonito. Esse pé ajudando a transferir o peso para esse quadril, dá tudo certo. Se a gente fizer assim, ó, vai desequilibrar. Porque o músculo do transverso aqui, ó, do abdômen não está conseguindo alinhar os dois lados. Então, deixa a cintura e traz aqui, ó. O ossinho do quadril vai pro lado. Ó. Tá fácil. Vou segurar um pouquinho mais com o braço esticado. Fica. Agora leva no tilt, o tronco um pouquinho pro lado. 1, 2, isso, 3.
Ah, o braço está muito dobrado. Pega mais pertinho do pé, mais próximo do pé e deixa o braço esticado. Dobra de novo. Aí, pisa primeiro, porque daí nós conseguimos pisar com o outro pé e não precisa tirar a faixa. Primeira parte, trazer o pé. Isso, lembrar do osso do quadril aqui, ó. Encaixa esse osso do quadril aqui, ó, pro lado da perna que tá apoiada no chão. Se ele ficar mais ou menos, não consegue equilibrar, tá bom? E tem um lado que é bom e outro que é melhor. Se tiver escoliose, o lado côncavo fica mais, o lado convexo fica mais difícil. Esticou. Se ficar retinho, ó, retinho, a perna não vai subir tanto. Reto, agora vai pro tilt, ó. No tilt, isso, a perna sobe mais. Ah, tô dobrando muito o cotovelo, tô puxando muito pelo ombro, ó. Volta, segura mais próximo do pé, usa o elástico e se estica. Se estica, parece uma árvore com galhos puxando para fora do corpo, ó. Isso, muito bom, se estica. O tilt desalinha, tá bom? Voltou, aí, pisou. Na realidade, agora nós vamos ter que tirar o pé, porque a gente vai fazer uma casinha assim, pro pé, abrir ele aqui, ó, e encaixar o dorso do pé. Quando encaixar o dorso do pé, já começa a perder um pouquinho do equilíbrio, ó, porque tá segurando o dorso do pé, a mesmo lado, mesma mão, dá pra segurar com as duas mãos? Dá. Dá pra colocar a mão na parede? Dá. Aí primeiro nós vamos, aonde que eu vou? Até onde conseguir, ó. 2, é pra cima e pra trás? Sim, mas aonde conseguir? São 10. Posso dobrar o joelho de baixo? Pode dobrar o joelho de baixo. Não estamos pensando no máximo do nosso movimento, estamos pensando mais em equilibrar e ganhar mais mobilidade e equilíbrio. Então não precisa pensar em ir no máximo, tá? De novo. Respirou. De novo. Voltou e respirou. E foi. Agora vamos tentar equilibrar. Ó, o quadril virou muito pro lado. Vou virar ele para baixo. Não consigo esticar, não tem problema. Ah, tá doendo muito. Ah, perdi o equilíbrio. Trocamos o lado. O difícil é manter o equilíbrio e o quadril encaixado. Mas a gente vai treinando. Se a gente nunca fizer, a gente nunca vai conseguir. Então, só vou fazer depois que eu conseguir encaixar o quadril. Não, tem que ir fazendo aos pouquinhos até conseguir encaixar o quadril. O que é encaixar o quadril? Primeiro é equilibrar aqui, ó. Que já é a primeira parte do exercício. Já é a primeira parte. Ah, se eu tenho joanete, muda o equilíbrio. Se tem um joelho com cirurgia, muda o equilíbrio. Se tem uma prótese de quadril, muda o equilíbrio. Então, por isso que nunca pode se comparar. Aí, a primeira parte, nós vamos só dobrar e esticar. Dobra o joelho e vai até onde consegue. Ah, tô perdendo muito equilíbrio. Dobra um pouquinho a perna de baixo. Respira. E de novo. Respirou e de novo. Respirou. Opa. E vamos. Esse lado pra mim é sempre o meu lado um pouquinho mais. E às vezes acontece, por exemplo, teve um acidente na infância, na adolescência, na fase adulta, agora há pouco. O corpo ele não vai responder igual, sabe? Tem que estar sempre buscando o equilíbrio. O nosso corpo ele trabalha sempre buscando o equilíbrio e a gente tem que ajudar ele nisso, né? Quando começa a sentir o músculo do quadril, do joelho, não tá errado. É porque a gente tá condicionando ele. Aí vamos ficar. O que acontece, ó? Abriu o quadril. Opa, perdi o equilíbrio. Vou tentar baixar esse quadril aqui, ó. Deixar ele voltado para baixo. Fica. Tudo bem se eu não consigo esticar totalmente, não tem problema.
Aê, soltamos. Ufa, agora sim. Daqui, nós vamos trocar para pegar a nossa faixa e sentar. Então, vamos arrumar para sentar. Pegar essa faixa aqui, ó, a fechada. Então, nós vamos sentar primeiro e pegar a faixa fechada. O que vai acontecer com essa faixa, com essa faixinha? Nós vamos colocá-la nos pés. Vamos começar agora pela outra extremidade. Então, nós começamos pela extremidade mãos, braços, ombros, cervical, lombar, abdômen, quadril. Agora vamos para os pés. Coloca ele na bordinha assim, ó, dos pés, dos dedos. Depende agora da faixa, é o quanto ele te consegue. Deixa bem esticadinha, abrir para lateral. Aí o movimento, ó, é empurrar para baixo, mas fazendo pressão na faixa. O que é difícil aqui? Manter a coluna reta. A gente vai fazendo assim, ó. Então, pode colocar a mão no chão ou na cintura, puxa os glúteos. Faz assim, puxa os glúteos para trás e pode ser com as mãos no chão, com as mãos na cintura. A outra extremidade, pontinha dos pés, empurra, empurra, vai empurrando bem para fora os pés e as pernas, ó, e movimenta eles, usando a faixa na pontinha dos pés. Deixa a perna assim, ela acostumou assim. Entrar e descer o pé. Entrar, descer o pé. Entrar, descer o pé. Sobe os pés, puxa para fora o elástico. Solta. Os dois ossinhos dos isquios apoiados no chão, não fica corcundinho. Um braço na frente, o outro atrás, alonga o queixo. Volta, olha para mim. Não. Subiu. Cabeça para cima, ombros para baixo. Pontinha do pé para baixo. Cabeça para cima, só os ombros e os braços para baixo. Respira. Ficou na torção. Pontinha do pé para baixo. Puxa o elástico para fora. Vai olhando lá para trás. Pega a mão, ó, coloca lá na lateral da coxa para fazer mais torção. Abaixa os dois ombros e vai torcendo. E puxa os pés para fora. E a pontinha para baixo, 1. Entrar, abdômen para dentro, 2. Não fica em cima da mão que está atrás, senta sobre os dois ossos do quadril, os dois isquios. Trocamos o lado respirando. Começa com a mão no centro e vai ajustando. Ajustou, pontinha do pé, estica os joelhos, usa a outra mão, torce, cuida para não ficar em cima demais da mão de trás, usa os dois ossos de sentar, levanta levemente o queixo, fica puxando os pés para fora, empurrando para baixo, solta o ar, o abdômen para dentro, sente a coluna querendo encostar lá no teto. E voltamos devagarzinho, pontinha do pé para cima e vamos tentando chegar lá nos pés. Ai, não consigo, principalmente quem tem perna comprida. Começa no tornozelo e vai ganhando. Sempre puxando o elástico para fora. Sempre puxando o elástico para fora. Por que tá com o elástico no pé se não tá usando? Puxa o elástico para fora. Agora agarra o pé se der, solta a cabeça. Puxa a cabeça como se fosse encostar lá no elástico. Respire e solta todo o ar. Respire e solta todo o ar. Tenta descer mais um pouquinho, dobrando os cotovelos. Imagina que a cabeça, o topo da cabeça vai encostar lá no elástico. Puxa a cabeça para fora do corpo.
Aí, voltamos, gira os ombros e vamos tirar a faixa e afastar as pernas um pouquinho mais. Aí pega a faixa, coloca em pé, bem na parte aqui, ó, aonde tem a almofadinha do pé. Segura com as mãos, pode ser com as duas nas duas ou uma em cada lado. E vamos puxando. Deixa eu virar um pouco mais pra cá. Assim. Lembra que os isquios precisam ficar bem pra trás e tem que ter uma dobrinha aqui, ó, na articulação do quadril. Aí coloca na almofadinha do pé, pode segurar com as duas ou uma mão em cada lado e puxa pela virilha. Virilha 1, virilha 2, virilha 3. Dobra a virilha. 4. Se concentra só na virilha. 5. Como se quisesse encostar as costelas na coxa. 6, 7, 8. Como que é a respiração aqui, ó? Abaixa os ombros. Tem que sentir a parte posterior da coxa esticando muito. A dobradiça da articulação do quadril. Se não estiver sentindo atrás da coxa, coloca o elástico mais na ponta dos dedos dos pés. Empurra o calcanhar para fora. Tem que sentir a parte posterior da coxa queimando. Empurra a coxa para baixo, empurra a panturrilha para baixo. Ai, agora tira essa. Ah, não consigo chegar lá. Dobra. Dobra. E encaixou. Ah, o dia que estiver com bastante desconforto, não dormiu bem, ficou muito tempo sentada e a lombar estiver dolorida, diminui esse ângulo aqui, ó. Faz um ângulo, ó, menor. Tem que deixar de fazer exercício se tiver uma crise aguda, sim. Mas se não for, é melhor fazer exercício, só que daí com ângulos menores, tá? Usa a almofadinha, pode segurar com as duas mãos ou uma em cada lado. Usa o elástico, empurra o calcanhar pra cima, assim, ó, pra fora, ó. E, olha pra mim, aqui, ó, essa dobrinha aqui, ó, que a gente vai trabalhar, ó. Dobrinha 1, dobrinha 2, dobrinha 3, dobrinha 4, ai que sensação boa, 5, dobrinha 6, dobrinha 7, que sensação boa, 8. Vai puxando atrás da perna. Se puxar muito a cintura, daí é melhor a gente aliviar o ângulo. Daí não desce muito, mas se conseguir vai descendo o tórax, a costela, relaxa o pescoço, dobra o cotovelo, abaixa os ombros. Usa o elástico para ajudar a fazer o balance, para conseguir sentir alongar e soltar essa virilha. Aí, tiro a faixa, deixa ela do lado, coloca as mãos para trás e vamos batendo a perna lá no chão. Aqui, virou. Se for preciso, pega o tatame, pega o tapetinho, que nós vamos primeiro. 6 apoios, que é o dorso dos pés. Vou tirar aqui pra gente ver. Dorso dos pés, coluna aqui, ó, retinha. Solta o ar, nós vamos fazer um movimento completo. Arredondando. Desse redondo, coloca a pontinha dos pés no chão e vai levando o corpo pra trás, ó. Isso, agora empurra as costelas lá pra trás. Volta para os joelhos. Aqui nas primeiras a gente precisa arrumar a distância das mãos para fazer flexão de braço com os ombros bem longe das orelhas. Aí nós vamos abrir bem os dedos das mãos, subir o tórax. Subiu. Tenta abaixar bem o quadril, mas não aperta a lombar. Vem de novo, arredonda. Pontinha dos pés, empurra lá para trás. Pode ir arrumando os pés? Pode ir arrumando os pés. Solta a cabeça. Volta os joelhos. Não arredonda nada. Vai descendo. Coxa, quadril, cintura, peito, queixo no chão. Sobe a cabeça, sobe o tórax, sobe a cintura, sobe o quadril. Ponta dos pés. Vai compensar arredondando no gato. Perfeito. Puxou do gato, vai pro V invertido, empurrando o tórax na direção das coxas. Solta bem a cabeça, abre bem os dedos dos pés e das mãos, respirou.
Apoia os joelhos e vai descendo coxa, quadril, cintura, ombros longe das orelhas, queixo no chão, arruma as mãos. Tá sem ar, respira. Subiu na serpente. Abre os ombros, peito pra frente, ponta dos pés, gato. Soltou todo o ar. Respirou. Solta o ar e vai pro V invertido, empurrando o peito, juntando as escápulas, calcanhares para baixo, dedos abertos no chão dos pés e das mãos. Respira, já vai descendo os joelhos, já vai encaixando a coxa, o quadril, a cintura, força nos braços, o peito, o queixo no chão. Os braços vão queimar agora. Respira e vem levantando a cabeça, o tórax, abre o peito. Vem, pontinha dos pés no chão, gato. Nesse gato é bem exagerado assim, ó. Bem exagerado. Voltou. Calcanhares no chão. Mãos bem esticados os dedos. Respira. E vem, soltando o ar. Faz um movimento bem maleável. Quadril, cintura, tórax, queixo no chão. Entrando o ar. Coloca a respiração que o movimento vai fluir. Expande o peito, abre as costelas, abre os pulmões, solta o ar. Arredonda bem no gato. Arredondou bem, pontinha do pé. Ficou agora no V invertido. Movimenta o corpo para um lado e para o outro. Mexe as costas, o tórax. Verifica se está tudo soltinho lá na coluna. Vai soltando essas costas, o pescoço, os ombros, o quadril. Aí, apoiamos os joelhos. E já vai girando o corpo para sentar. Sentamos. Apoia as mãos. Dobrou os dois joelhos, arredondou para deitar. Não aperta a lombar no chão. As duas pernas caem para o lado direito, a cabeça vai para o lado esquerdo. Torçãozinha. Deixa o ar entrar nos pulmões, imagina que eles chegam até o quadril. Bem aonde está acontecendo a torção. Volta devagar para o centro. Vamos trocando o lado. Às vezes, dá um estralinho. É o ar que está nas articulações que vai soltando. Aí, voltamos para o centro, estica as pernas, espreguiça, espreguiça, espreguiça. E agora vamos tentar, ó, vamos tentar. Ah, não, minha perna está doendo muito. Segura, minha lombar, segura. E primeiro, ó, vamos fazer uma forma da gente ir para o rollover, trabalhando primeiro as vértebras. Faz um balanço. E aí, naturalmente, ó, o corpo vai começar a ir para trás e para frente. O segredo é que o chão tem que estar bem confortável. E daí, aos pouquinhos, ó, ele vai começando no roller like a ball. Vai fazendo um bolinho como se fosse uma bolinha. Aí eu vou começando a deixar ele ir para cima e para trás. Prendedores de cabelo precisa estar fora. Não pode estar de rabo de cavalo, nem coque e nem presilha. Aí ele vai naturalmente. Nossa, eu não consigo. Tudo bem, ó, ajuda com as mãos até onde consegue. O importante é fazer esse balanço e ir tentando soltar. E soltando. Aí, ótimo, isso mesmo. Vamos lá atrás. Ai, eu não consigo encostar. Tudo bem. Tirou a mão da coxa, se levar a mão pro pé, ajuda ele um pouquinho mais. Só que geralmente ele volta sozinho. Ele acontece isso, ó. A gente vai no embalo e ele volta sozinho. Também não tem problema. Com o tempo a gente vai aprendendo a ficar. Ah, não dá para ficar. Eu perco a respiração. Tudo bem, volta até ir acostumando. O rollover, ele é hábito.
Se a gente deixa de fazer, ele fica mais difícil. Então, vai aos pouquinhos pelo rolling like a ball, vai treinando até conseguir chegar lá em cima e ficar. Ah, eu posso ficar segurando o quadril. Não consigo ficar com os pés tão baixos assim. Seguro o quadril com os pés mais altos. Ah, não consigo respirar. Afasta a perna. Dobra um pouquinho o joelho. Então, no começo, a gente vai tentando ficar como o corpo aceita. A gente não pode forçar a barra. Ah, não consigo ficar tanto tempo. Já volta. Importante é um movimento. Aos poucos e com a repetição, ele vai melhorando a qualidade, como tudo na vida. Como tudo, para coisas boas, para coisas ruins. Tudo que a gente pratica, a gente vai assimilando. Agora, ombros longe das orelhas, solta os braços, solta as pernas, respira profundo aqui, ó. Bem abdominal. Não faz uma respiração forçada. Só deixa o ar preencher e sinta virilhas soltas, diafragma solto, ombros soltos, pescoço e nuca bem soltos. E vamos relaxando a cabeça por dentro, cérebro, o pescoço, toda a coluna. Uma expressão suave no rosto. E relaxando as têmporas, as faces, os maxilares. Sinta a língua lá no chão da boca. E relaxando a garganta, o pescoço, sinta aliviar as costas até o quadril. E a respiração profunda que preenche o corpo todo. Agora pode soltar as mãos, relaxar os braços, relaxar virilhas, todo o assoalho pélvico. E vamos relaxando as coxas, os joelhos, panturrilhas, tornozelos, até chegar nos pés.
pouquinhos. Movimenta os dedos dos pés e das mãos para acionar uma área do cérebro de coordenação motora fina. Aí depois vai deixando o movimento chegar nos pés, nas mãos, nas pernas, nos braços, na cabeça, no pescoço, no centro do corpo, até espreguiçar e bocejar e deixar o corpo fazer um movimento que ele queira, que é um movimento natural, mas que ajuda muito a soltar o corpo. Às vezes as pessoas vão parando de espreguiçar, de fazer movimentos pequenos, mas voluntários. E é isso que a gente também tem que trazer para o nosso corpo, movimentos voluntários ao longo do dia. Então, ao longo do dia, dá uma espreguiçada, agacha, dá uma esticada, vai pegar alguma coisa acima do armário, se espreguiça, agacha, abaixa. Com o tempo, a gente vai perdendo o hábito de fazer as coisas no chão. Senta de vez em quando no chão para pegar as coisas. Vai fazer alguma coisa debaixo da cama, agacha mesmo. A gente tem que manter essas habilidades do cotidiano, do dia a dia. Aí, virando para o lado, vamos sentar lá nos calcanhares, sobrepor as mãos, apoiar a testa. E nós agradecemos imensamente por este dia, por mais esta oportunidade de vida. Pedimos a Deus que esteja conosco, mas lembramos que nós temos responsabilidade total sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Pedimos que Deus nos ajude, clareando os nossos pensamentos, para que a gente possa perceber o que é bom para nós e o que não é, vamos nos afastar. E que a nossa semana seja de muita luz, paz e realizações. Mãos do lado dos joelhos, vem desenrolando devagar, percebe a parte do corpo com carinho e a cabeça é a última a chegar. Parabéns para nós. Muito obrigada. Um ótimo dia. Obrigada, Sônia, que deu uma diferença.